nada mais, nada menos que são missionários. Os discípulos de Jesus naquele tempo eram nada mais, nada menos do que missionários. Homens que tinham a incumbência de quê? De pregar o reino. O grande desafio da igreja do século 21, 2022, o que é? Ser discípulo de Jesus. Fazer missões. Todas as terças-feiras eu tenho falado aqui que nós, como igreja, nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ser parecidos com Jesus. O missionário, como a irmã falou, vai pregar a mensagem de Cristo através do que? Do nosso bom testemunho. Spurgeon disse: dê bom testemunho, se precisar, pregue. Se precisar, pregue. Nós somos uma carta a ser lida. Temos que ser parecidos com Cristo com o seu caráter. Caráter. E seguir Jesus e a multidão, vírgula, e os seus discípulos. Essa noite eu quero te perguntar: quem você quer ser? Multidão ou discípulo? Multidão ou discípulo? Naquelas grandes multidões que seguiam Jesus, muitos daqueles que estavam naquela multidão eram apenas pessoas curiosas. Queria ver o movimento. O discípulo não. O discípulo tinha uma missão de fazer missões. E Jesus deu autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. Os discípulos de Jesus tinham autoridade de colocar a mão no enfermo e curar. Os discípulos de Jesus tinham autoridade de curar o enfermo. Será que os discípulos de hoje em dia têm essa autoridade? Será que algum discípulo que está aqui essa noite tem essa autoridade? Será que ele tem essa intimidade com Cristo? Será que ele se parece com Cristo? Meu Deus, misericórdia! Eu tenho falado aqui todas as terças-feiras que nós temos que parecer com Cristo através do nosso caráter, através do nosso bom testemunho. Dê bom testemunho, se precisar, pregue. Aquele irmão é um homem de Deus, aquela irmã é uma mulher de Deus. Será que é São José do Buriti tem visto nós assim? Será que os jovens aqui que estão aqui, será que lá na escola, as crianças da sua idade veem vocês como servos e servas de Jesus? Porque muitos sabem que vocês estão aqui todos os domingos, todas as segundas-feiras. Sem coração, mulheres que dobram o joelho, mulheres que fazem toda a diferença. Tantos testemunhos que eu conheço através que Deus operou através dos ciclos de oração. Discípulos, missionárias. Será que somos algum dia tem visto mulheres de Deus? Será que tem me visto? Será que tem me visto como um homem de Deus? Será que meu pastor passando por lá através? Será que eu tenho dado um bom testemunho? Será que eu sou um missionário? Porque os discípulos de Jesus nada mais, nada menos que eram missionários. Que levam as boas notícias. Homens capacitados, preparados por Cristo para expulsar demônios, curar enfermos. Repito, será que nós temos essa autoridade? Eu posso ir para essa igreja. Um tempo atrás,
Deus me deu uma visão que aqui nessa igreja manifestou demônios. Eu vi mulheres e homens correndo de medo. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Dentro de mim bradou, elas e eles não têm culpa. O grande desafio da igreja do século XXI é se parecer. E um missionário, uma pessoa, uma mulher ou um homem que quer fazer missões tem que se parecer. O fruto do Espírito Santo, amor, vai seguindo outras coisas. Eu falei aqui esse dia para trás, uma grande qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um missionário, o quê? Mansidão. Eu até fiz a pergunta aqui, o que os irmãos acham que é mansidão? Muitas pessoas falam, a pessoa que é tranquila, a pessoa que é humilde. Não. Não é isso. Mansidão é aquele homem ou aquela mulher que tem facilidade de perdoar. Um dos dons do fruto do Espírito Santo chama-se mansidão. É aquele ou aquela que perdoa com facilidade. Igreja, muitos de nós amargurados. Como que vai ser? Como que vai fazer missões se não tem condições de perdoar os irmãos de uma boa? Então vai ficar sério. Vai ficar sério. Eu gosto muito da história do cego Bartimeu. Bartimeu, a história do cego Bartimeu era um andarilho cego. Um andarilho cego. Olha só para você ver, olha o que esse homem passava. Além de ser cego, morava na rua. Dependia de todos, de tudo para se alimentar. Morava em Jericó. Ele deu tanta sorte, porque ele podia pedir esmola, porque o governo romano dava capas, e essa capa significava que ele podia, ele tinha a autonomia de pedir esmolas. E ficava por Jericó, mendigando, pedindo esmola. Dependia de tudo para comer, dependia de uma oferta, de uma migalha para comer, para se alimentar. E aquela capa simplesmente não era somente a sua aposentadoria de invalidez, mas aquela capa cobria do sol, aquela capa cobria da chuva. Flávio José vai dizer que essa capa não era uma capa muito moderna, não. Flávio José porque diz que essa capa era um saco. Não era uma capa. Capa a gente fala que a gente quer modernizar, era um saco. Talvez um saco de milhares, como os de hoje. Um saco. Aquele saco era a sua dependência, porque por causa daquele saco ele podia pedir nada. Ficava no centro de Jericó. Mas Bartimeu ficou sabendo que Jesus ia passar por ele. Se você pegar o contexto da história, era a última vez que Jesus ia passar por Jericó, porque Jesus ia para Jerusalém para participar da Páscoa, e lá ele foi morto e crucificado. Então era a única oportunidade do cego Bartimeu de se encontrar com Jesus. E a Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus. Imagine, hoje, quando a Bíblia fala multidão, nós podemos imaginar um mineral lotado. Multidões. Jesus passando, andando, e aquela multidão seguindo Jesus. Mas tinha um cego, sentado à beira do caminho, esperando Jesus passar. A Bíblia vai dizer que quando o cego ouviu Jesus chegar, ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia.
Sabe o que a multidão fez? A multidão que eu estou falando. Deus separa a multidão de discípulos. Essa noite, vou te perguntar de novo: você quer fazer parte de quê? Do discípulo de Jesus ou da multidão? Discípulos, missionários. Multidão, cala a boca, sério. Você, cala a boca. É assim que a multidão faz. A multidão quer calar o aflito. A multidão quer calar o necessitado. A multidão quer calar o desesperado. Discípulo não. Se ali naquela multidão tivesse alguma pessoa com cheio do Espírito Santo, uma pessoa que fosse um discípulo, pegava o cego e levava até Jesus. Não! A multidão, cale a boca, não incomode mais o mestre. E mais alto ele gritava. Mais alto ele clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia significa assim: Jesus, tem dó de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Mais alto ele gritava, e a multidão: cala a boca, sério! Cala. É a multidão que quer calar. A multidão quer calar. Impedindo aquele homem de receber o seu livro. Qual grupo você faz parte? Discípulo? Ou a multidão? Se você pegar aquela passagem lá de Jesus, passando lá em Naim, quando ele curou o filho daquela mulher, lá no começo fala assim: e seguia Jesus uma grande multidão, e os seus discípulos significa o quê? Missionários. Qual grupo você quer participar? Da multidão que fica lá ao céu, ou os discípulos? Porque Jesus deu autoridade para os discípulos, poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Mais alto ele gritava, mais alto ele gritava: a multidão, cala a boca, cego. Não incomode o mestre. Irmãos, Jesus nunca vai perder a oportunidade de nos abençoar. Ele escutou no meio daquela multidão, aquela algazarra, agora uma multidão gritando, conversando é normal. Uma multidão, aquele, vamos dizer, aquele inferno, aquela barulhada. Jesus escutou o clamor daquele cego no meio daquela multidão, porque o grito era de socorro, o grito era de necessidade. Cego, andarilho, humilhado. Eu não vou perder essa oportunidade. Imagino eu que o cego pensou: eu não posso perder essa oportunidade. Vai passar por aqui, ele está indo para Jerusalém para a Páscoa. Ele vai passar aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus, quem está gritando? Ei, traz ele aqui a mim. Sabe aquela multidão? O momento está lá? Era a multidão que levou até Jesus. E quando Jesus manda, tem que obedecer. A mesma multidão que mandou ele lá foi que levou até Jesus. Ele pulou. Agora, como que o cego vai pular? Como o cego vai dar um salto? E você não vai ver no Primeiro Testamento Deus curando nenhum homem de cegueira. Esse homem tinha muita fé, porque ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi. Até então, não tem relato na Bíblia, no Primeiro Testamento, antes do cego de Bartimeu, que Jesus curasse algum cego, que Deus curasse algum cego no Primeiro Testamento. Não se ouviu, ele sabia disso, mas a fé foi aquela fé que moveu o coração de Jesus. Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Que está incomodando o mestre. Aquela multidão leva o cego até Jesus. Jesus fala assim:
A pergunta que não quer calar. O que tu queres que eu te faça? Jesus precisava perguntar isso para ele. Ele estava de tudo. Jesus queria ver a sua resposta. O cego bateu diante do homem mais poderoso da face da terra. O que tu queres que eu te faça? Para que eu volte a enxergar. Vai, porque a tua fé te foi curado na hora, igreja. A mesma multidão que mandou calar, a mesma multidão que levou, foi a mesma multidão que viu. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Deus! A mesma multidão que mandou calar, a multidão que levou, a multidão que viu o milagre. Você está em qual grupo? Da multidão que quer calar o céu? Ou dos discípulos de Jesus? Ou dos discípulos de Jesus? Toda vez, várias passagens, você lembra que a multidão sempre atrapalhando Jesus. A multidão sempre atrapalhava Jesus. A mulher do fluxo de sangue, aquela multidão apertava Jesus, sacudia Jesus. Aquele homem que foi curado, aquele culto que estava na casa a casa, que os irmãos colocaram o homem por cima do telhado, a multidão estava atrapalhando aquele homem. Sempre a multidão atrapalhando Jesus. Sempre não. Os mensageiros não. Os missionários não. Sempre do lado de Jesus. Uma coisa mais importante, que quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e dos peixes, todo mundo conhece a passagem, que quando Jesus pega os pães e os peixes e apresenta a Deus e faz aquela oração e começa a multiplicação, acredite que ele tinha quase 15.000 pessoas. A Bíblia fala 5.000 homens. Vamos colocar que cada homem estava com a sua esposa. 10.000. Vamos colocar que ele tinha mais ou menos 5.000 crianças, jovens, adolescentes, sei lá. Acredita-se que tinha aproximadamente 15.000 pessoas. Presta atenção. Quando Jesus pega os pães e os peixes e apresenta a Deus, faz a oração, onde começa a multiplicação, sabe quem que alimentou aquela multidão? Os discípulos. Os discípulos começaram a servir a multidão. Nós somos chamados para servir. Igreja Assembleia de Deus, igreja de missionários e missionárias, chamados para 15.000 garçons. O maior ministério de Jesus foi o diaconato. O diaconato significa aquele que serve. O discípulo de Jesus tem que ser como ele, aquele que veio para servir. O que ele falou? Quer ser o maior? Quer ser o grandão? Serve a todos. Aleluia. Servir. Você quer ser um grandão? Você quer ser o mais conceituado? Chamar a atenção? Seja garçom. Vai servir. Essa é o. Lá fora, uma pessoa de destaque, uma pessoa que tem grandes. Vamos colocar aqui hoje o Neymar. O poder do Neymar, o que é? É um homem que está sempre servindo, aquele homem que sempre tem alguém servindo o Neymar. Aí mostra o quê? A sua grandeza. Na sua casa, nos hotéis, no clube, todo mundo servindo ele. Aí mostra que ele é um homem
mostra que ele é um homem poderoso. Mas Jesus é o contrário. O mais poderoso é aquele que serve. Aleluia. A pirâmide está a cabeça para baixo. O maior, o que tem mais status, é aquele que serve. Os discípulos de Jesus serviram a multidão. A mesma multidão que viu o cego ser curado. A mesma multidão que viu a mulher de fluxo ser curada. Foi a multidão que mandou que Jesus, essa mesma multidão que viu Jesus fazer tantos milagres, foi a multidão que falou assim: nós queremos Barrabás. Nós não queremos. Pilatos perguntou. Pilatos podia salvar alguém naquele dia. E Pilatos chegou lá, acredito eu, chegou lá no seu palácio e falou para a multidão: quem que eu vou libertar? Jesus ou Barrabás? E a multidão que acompanhou tudo. A multidão que viu o cego ser curado. A multidão que viu a mulher ser curada. A multidão que viu Lázaro ser ressuscitado. Que viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitado. A mesma multidão falou assim: nós queremos Barrabás. Salte Barrabás. Tem certeza? Você quer ser discípulo? Ou está na multidão? Culto de missões. Se cada um de nós tivéssemos esse entendimento, esse espírito missionário, não cabia. Poxa, comprar aquele nome do lado lá. Deve igrejas. Sabe por quê? Porque quem traz ovelhas para a igreja são ovelhas. Missionários trazem missionários. Eu tenho uma grande responsabilidade de fazer visita, de orar, de jejuar, de orar de madrugada. Eu tenho essa mesmo, eu preciso ser assim. Um pastor de igreja tem que pagar o preço na oração, no jejum, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, mas quem traz ovelha para a igreja são ovelhas. Isso é fato. Isso é fato. Mas a igreja tem que estar empenhada. A igreja tem que ter esse espírito missionário. A igreja tem que ser o livro a ser lido através de bom testemunho. Essa era a palavra que eu tenho para cada um de vocês. E nós vamos entender o princípio de missões. Missões está no coração de Deus. Hoje é um culto de missões. E eu não vou mentir para a igreja. Eu ia pregar outra coisa. Mas quando eu sentei aqui, o culto foi falando de missões. Ele falou um pouco de missões, mas eu falei: não, só falar sobre isso essa noite. Multidões ou discípulos? Essa é a palavra que eu tenho para cada um. Glória a Deus, amém. Amém, igreja? Irmãos, quero fazer. Esse dia em Vervândia, eu fui em Vervândia e vi um rapaz, um homem que fez missão na minha vida. Eu estava desviado, bebendo, fumando, e eu lembrei ele, o dia que ele foi lá em casa, um dia de domingo, passou a tarde toda na minha casa pregando para mim. Fez missões naquele dia. Aquela semente que ele plantou na minha vida, germinou. E hoje estou aqui, fazendo missões. Tudo que a irmã falou aqui, na sua oportunidade, né? A gente já podia ir embora. Tudo que ela falou, a gente já podia ir embora, né? Sempre na Bíblia,
algumas vezes a gente vai ver a Bíblia fazendo uma diferença entre multidão. Queremos apresentar o teu filho, Senhor, essa noite. Deus, aleluia. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Nós estamos apresentando o seu filho, Senhor, que está reconciliando com o Senhor, Senhor. Dê força, Senhor. Abençoe ele de uma forma sobrenatural, Pai. Repreende todo o mal sobre a vida dele, Jesus. Coloque ele pela tua presença, Senhor. Livra ele de todo o mal. E nós profetizamos a libertação, a cura. Meu Deus, abençoe o teu filho. Dê a ele tudo que o diabo tem tirado da vida dele, Jesus. Reconstrói a vida dele, a família dele, a vida espiritual dele, Pai. E cremos e acreditamos que